Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana: Formas de Deus limitar o homem. Estamos em 1 Coríntios 2, versículo 9, e diz assim: E o ouvido não ouviu. Estamos agora na segunda forma de Deus impor, colocar limite ao homem. E é interessante que eu disse para vocês que Deus colocou ou deu ao homem 5 sentidos naturais. E na relação dos 5 sentidos está aqui a audição. E o texto aqui diz que o ouvido não ouviu. Como é que Deus pode dar audição para a gente, nos fazer ouvir sons e ao mesmo tempo não permitir ouvir aquilo que ele tem para falar? Queridos, eu penso que talvez um dos motivos que Deus não permita que o homem ouça determinadas coisas que ele, o Senhor, tem para falar, seja o fato do mesmo nós termos uma imaginação fértil e criar muitas vezes em nossa mente algo que não está na vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, alguém fala algo para a gente e a gente faz uma leitura errada do que foi falado e por causa disso a gente cria um monte de situações que não são existentes. Então o que Deus faz? Há situações que Deus nem fala, Deus permite que o homem fique sem saber só na hora certa. É interessante que 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: e esta é a vontade de Deus, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você consegue entender? Deus, Ele entende o que nós estamos pedindo, Ele sabe o que nós estamos precisando e Ele nos ouve, só vai responder para a gente aquilo que Ele quer. Porém, nós não conseguimos fazer a mesma leitura de Deus, não conseguimos entender da mesma forma que Deus entende. É comum, queridos, muitas vezes nós ajustarmos os nossos ouvidos para ouvir apenas aquilo que nos agrada. É muito natural. A gente gosta de ouvir determinado tipo de música, a gente gosta de determinado tipo de ritmo, a gente gosta de ouvir determinados tipos de coisas, de ideias, de assuntos, sabe? É normal o ser humano querer ouvir apenas aquilo que muitas vezes, embora é bom quando nós temos um ouvido, uma audição eclética, a gente ouve várias coisas, a gente ouve vários sons, mas há pessoas que costumam ajustar a sua audição, aquilo que ela vai ouvir apenas somente para aquilo que ela quer ouvir. Irmãos, isso acontece até no meio nosso, no meio evangélico, no meio cristão. Eu lembro, eu presenciei uma vez uma pessoa chegou para participar do culto. Eu ainda era muito jovem no evangelho e tudo para mim era muita novidade. Eu achava tudo fantástico e eu vi aquela pessoa chegando juntamente comigo na igreja. E a primeira pergunta que ela fez: quem vai pregar hoje? Quem é o pregador da noite? E aí eu lembro que aquele irmãozinho que estava na recepção falou: olha, vai ser a pessoa tal, o pregador tal. Na mesma hora, aquela pessoa, aquela irmã que ouviu e soube quem seria o pregador, só pelo fato dela não se identificar com o tipo de pregação, de mensagem, de voz, do timbre de voz do pregador, ela virou as costas e foi embora. Ela não ouviu a palavra de Deus porque os ouvidos dela já estavam calibrados para ouvir determinado tipo de mensagem, tipo de pregador, tipo de voz. Irmãos, que em nome de Jesus a gente não seja assim, mas existem coisas, eu entendo, que Deus não permite que a gente ouça, que a gente saiba. E por que isso? Porque se a gente souber antes do tempo, a gente vai acabar estragando tudo. É interessante, quando a gente abre a nossa Bíblia em Neemias, no capítulo 2, eu acho interessante o versículo 12, pelo menos a parte A. O texto diz que Neemias estava para reformar ou consertar os portões de Israel, dos muros de Israel, para fazer uma reforma naqueles portões, estavam queimados a fogo, mas o que ele sabia que havia muita oposição, que os inimigos estavam querendo atrapalhar a obra que ele foi fazer ali, em nome do Senhor. E o que ele faz, diz o texto aqui, Neemias 2,12, ele não falou para ninguém, não deixou ninguém saber o que estava no coração dele, que Deus colocou no coração dele. Ele levou um grupo de pessoas, mas ele não falou. Por quê?
porque Deus não queria que aquelas pessoas ouvissem, por algum motivo, Deus não queria que elas ouvissem. Então há coisas que Deus limita o homem. Então, queridos, que a gente possa ouvir apenas aquilo que Deus quer que nós ouçamos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos ajude a ouvir a tua palavra, a tua voz, ouvir, Deus, o teu Espírito Santo falar com a gente. Mas se alguma coisa a gente não pode, não temos condições de ouvir, nós precisamos entender. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou o seu coração, eu te peço, curta, comente, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva no canal e, se Deus permitir, até amanhã.